Implantação central de vendas do zero. Nos próximos dias, aqui dentro da nossa operação, a gente está criando uma nova célula, uma nova ilha de vendas. E ao longo desses episódios aqui, você vai aprender o passo a passo de tudo que a gente está fazendo. Desde o recrutamento e seleção, treinamento dos colaboradores, os primeiros contratos fechados, o resultado de um time de milhões. E olha que é um grande desafio. A gente já está colocando em xeque aqui, a prova, vamos dizer assim, toda a nossa metodologia. Colaboradores novos que vão começar nos próximos dias. E nesse episódio, a gente vai falar do processo de recrutamento e seleção. Mas antes disso, eu quero apresentar esse time de milhões que está aqui comigo e que vai nos ajudar ao longo dessa jornada. Começando aqui primeiro as damas, então. Então, meu nome é Nicole, eu sou então a responsável pelo RH aqui da GR. Eu tenho 4 anos de experiência, né, somente na área de recrutamento e seleção, mas já atuei em outros modelos dentro do administrativo. E estou há 4 dias, então, aqui fazendo parte da equipe do Gabriel. Boa. A Nicole vai aprender algumas coisas também de como que é o nosso jeitão, né? A nossa cultura, o nosso jeito de fazer as coisas. Tá 4 dias apenas na empresa e a gente vai debater aqui algumas coisas, trazendo a experiência dela, trazendo a experiência dos demais convidados aqui, para a gente poder acertar a mão. E aqui nós temos. Bruno Araújo, 18 anos de gestão de pessoas e há 2 meses na UGR. Boa. Francisco Lemes, eu faço a gestão do time comercial. Estamos juntos aí na frente do time há 2 anos, mais ou menos, né? Isso aí. Bruno, o que que você vai cuidar ao longo desse processo, desses episódios? Responsável pela a parte de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Boa. Francisco vai ficar no produto, na gestão, no dia a dia, Nicole no recrutamento e seleção. Então bora lá. A gente está começando um time novo, um novo desafio, e o objetivo é a gente começar no treinamento com 6 pessoas. Mas, Nicole, para a gente chegar nessas 6 pessoas que vão iniciar na próxima segunda-feira, quantas pessoas passaram no processo seletivo? Como é que foi isso? Divulgação da vaga? Conta um pouquinho mais. É uma ótima pergunta, né? Porque às vezes a gente acha que o recrutamento é uma coisa simples, né? Que é uma coisa rápida, mas ele tem um tempo, né? E tem bastante trabalho por trás disso, né? Principalmente quando a gente tem uma vaga voltada para o setor comercial, né? Então hoje a gente tem um funil de vagas, onde a gente faz uma grande leva de candidatos. Então, através disso, a gente faz a triagem. E dessa triagem ali a gente seleciona então os melhores, aqueles que estão mais dentro do perfil do que a gente busca, mais dentro do olhar que o gestor tem para a sua equipe. Então, a partir dali, a gente acaba então chamando para entrevistas, fazendo toda a entrevista, analisando a parte comportamental. E aí, se tudo der certo, iniciar conosco, com Boa. certeza. Vocês já selecionaram 6 pessoas para iniciar na próxima segunda-feira. Mas para chegar nessas 6 pessoas, quantos candidatos mandaram o seu currículo, se candidataram para essa vaga? Então, o total, assim, de candidaturas para isso, a gente tem mais de 200 pessoas, né? Que enxergaram uma oportunidade e que então enviaram ali a sua candidatura, o seu currículo e as suas experiências. Boa. Quero passar a palavra para o Bruno. Bruno, para ter bastante candidato, a gente precisa vender a vaga. Tem que ser sexy, né? A todo momento a gente está vendendo a vaga, a gente está vendendo a oportunidade, está vendendo a vaga, até mesmo para a gente trazer bons candidatos. É muito comum, dependendo da forma que a gente divulga a vaga, vir aquilo que a gente chama só de carne de pescoço, né? O Bruno tem um outro ditado aí que ele traz, eu vou ver se ele conta aí para vocês. Mas o que que você pode dar de sacada para quem quer contratar para o time comercial? Formas de divulgar a vaga e lugares para divulgar a vaga para ter uma quantidade de candidatos decente para depois a gente continuar ao longo do nosso funil. Perfeito, Gabriel. Gente, primeiramente, definir a quantidade de pessoas que você quer para iniciar é muito importante. Se eu preciso de 20 pessoas de uma vez ou 10 pessoas de uma vez, tudo isso vai definir a quantidade de currículos que eu vou receber no meu funil. Certo, Nicole? Certo. Então, para isso, vocês precisam trazer perfis de pessoas diferentes. Por isso que o ideal, Gabriel, é você fazer pelo menos 3 formatos de anúncio com descrições e funções de vagas diferentes. E deixar, como você falou, a descrição sexy. Boa. Dá exemplo. Quando você fala assim, eu quero consultor de vendas, eu quero vendedor, eu quero comercial. Dê 3 formas de divulgar diferente para quando eu for ali divulgar a vaga. Quais são 3 modelos, por exemplo? Funções, por exemplo, telemarketing ativo. É um perfil de pessoa que sabe falar no telefone. É um perfil de pessoa que você não vai ter dificuldade em colocar ele numa discadora se for necessário.
A gente sabe como a gente funciona no nosso mercado. Então, se precisa ir pro call e esse cara não tem esse know-how, vai dificultar essa engrenagem comercial. Vendedor interno. A pessoa já tem expertise em venda, já trabalhou em loja, mercado, ele foi vendedor, ele é vendedor. Então, ele também não vai ter dificuldade em falar com as pessoas, tanto no telefone quanto em vender. E outro modelo é um perfil de correspondente bancário, que a gente pode ir mitigando o risco ou dar oportunidades para quem também não tem experiência. Não quer dizer que eu vou trazer pessoas com experiência, mas pessoas que querem uma oportunidade nesse ramo de correspondente bancário. Muito bom. Pergunta polêmica aí, hein, Francisco? Acho que tem assunto aí para discussão. Eu quero jogar para você. E aí, contrato com experiência ou sem experiência? Por exemplo, quando a gente fala de correspondente bancário. Contrato quem já tem experiência em vender consignados, com experiência, sem experiência, qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Acredito que essa é a grande pergunta de todo mundo, né, Gabriel? Eu quero trabalhar com quem já tem experiência para acelerar, eu quero trabalhar com quem não tem experiência para ser do meu jeito. Já testamos das duas formas. Já testamos botar um time sem experiência, com sucesso. Tipo, testamos colocar um time com experiência, já deu certo, já deu errado. Então, a minha preferência, a nossa preferência aqui dentro é sem experiência. Boa. É o time que nós vamos moldar da maneira que a gente quer. Pode ter experiência em vendas, de preferência, né? Habilidade em comunicação, isso é fundamental, mas não necessariamente ter experiência em crédito consignado. Exatamente. Não significa que não posso contratar sem experiência, com experiência, né? Mas isso é uma decisão de cada empresa, né? Isso é uma opção. Aqui, particularmente por cultura, contratar sem experiência e moldar na venda do crédito de acordo com nossos princípios, valores, nosso jeitão. Não vem com aqueles vícios assim, em tal lugar eu fazia assim, em tal lugar eu fazia assado. O meu jeito é esse jeito, né? Então aqui a gente tem a nossa cultura, o nosso jeitão de fazer as coisas. E eu acho que a Nicole tá percebendo isso também, né? Nicole, você já fez processo seletivo para vagas de quais segmentos, assim, pra gente conhecer um pouquinho melhor você? Então, eu já fiz para diversas vagas, mas principalmente para o setor comercial e administrativo, né? Já trabalhei, então, com vagas de telemarketing, né? De atendimento ao cliente, comercial de vendas porta a porta. Então, são perfis bem variados. Boa. Hoje. E aí, pegando o gancho até do que o Bruno falou, outras formas de divulgar a vaga é consultor financeiro, é comercial, né? É consultor de vendas. A forma que você vai divulgar vai atrair públicos diferentes também. Mas, quando essas pessoas vêm, né? Eu queria pedir para Nicole falar um pouquinho, que tá, eu recebi os currículos. E aí, Nicole, de mais de 200 currículos que você recebeu, quais são algumas coisas que a gente já pode analisar, tipo assim, como eliminação, vamos dizer assim, né? Porque no final, o processo seletivo ele é um funil. E a gente precisa tirar da nossa frente características que não são tão positivas e, vamos dizer assim, peneirar, lapidar para encontrar o ouro, né? Para contratar pessoas que têm algumas características positivas. É diferente de querer alguém pronto, alguém que já sai fazendo tudo, vendendo e tudo mais. A gente falou, a gente vai lapidar a nossa cultura, a gente vai ensinar o produto, mas o que já é um critério, assim, na sua opinião, de eliminação para você já ir descartando? Claro. Eu acho que um gancho com o que vocês estão falando, as soft skills, elas são difíceis de ensinar, né? Aquelas habilidades que vêm com a pessoa, né? Posicionamento, comunicação, essas partes são mais difíceis de ser ensinada. Então, normalmente, uma pessoa que vem já com esse tipo de perfil, a gente sabe que as habilidades técnicas a gente consegue desenvolver com o tempo. Hoje eu acho que o que mais a gente busca dentro de um currículo, fora a estrutura dele, né? Então a parte de português, bem escrito, porque a gente lida muito com o público hoje, então essa parte de escrita tem que estar, é que ele venha com essas habilidades ali, né? Mostradas pra gente, né? Então, por mais que eu não tenha uma formação ou que eu não tenha uma experiência formal, né? Porque hoje a gente sabe que temos muitos tipos de experiências, a gente gosta que a pessoa demonstre dentro do currículo dela como ela vai conseguir integrar e fazer com que o nosso time, né, então cresça e tenha muito o olhar do gestor também por trás disso. Muito bom. E Bruno, eu queria trazer de você, eu tenho algumas características assim que pra mim já perde ponto a pessoa. Vou dar exemplo, tá? Pessoa que tem muita rotatividade. Eu pego o currículo, a pessoa fica 2 meses num lugar, 3 meses em outro, 5 meses em outro e não para em canto nenhum. Isso pra mim já é ponto negativo. Não quer dizer que não, mas assim, se eu tenho ali 200 currículos, eu separo mais ou menos em pilhas, né? Esses daqui não, os talvez e os provavelmente sim, né?
eu queria que você falasse um pouco, olhando o currículo, né? Porque eu ainda nem conversei com a pessoa. Quais outras características que te chamam a atenção, positivas e negativas? Primeiramente, distância. A distância para o deslocamento até o trabalho é muito importante, porque mitiga o risco de um turnover, de um desligamento, a pessoa pedir para sair, ou a empresa ter que mandar embora por um absenteísmo, por faltas e atrasos, né? E Até barateia o vale transporte também, né? Dependendo do lugar da cidade que você mora, é uma grande capital, às vezes a pessoa tem que pegar 2, 3 transportes para chegar até o Chega trabalho. cansada no trabalho muitas vezes, né? Exato, exato. Por mais que tenham pessoas dedicadas que queiram a oportunidade, né, Gabriel? Porque eu já contatei pessoas que já moravam 30, 40 quilômetros de distância. Não é um fator de eliminação, mas é um fator de análise. É um fator de análise. Boa. Tem que se realmente ver se vale a pena, né? Tempo versus rentabilidade, como que vai ser para essa pessoa? Pô, essa pessoa é muito boa, o currículo dela, assim, ó, caraca, é top. Eu quero conversar com essa pessoa. Trago ela e vejo qual que é o sentimento dela, né? Boa, Isso é muito bom. importante pra gente definir e não desperdiçar, dar oportunidade para as pessoas realmente que querem, né? Que tem esse brilho no olho, essa vontade de querer crescer. É isso que a gente tem que buscar no mercado. E tem muita gente boa e capacitada, mesmo morando longe às vezes. Mas esse é um fator primordial tanto para o bem-estar da sua empresa, porque acima de tudo, Gabriel, a empresa está acima de qualquer coisa. É isso aí. A gente está trabalhando sempre em prol de um resultado. Então não é sobre ser frio com as pessoas, né? Aqui talvez quem está nos assistindo e tem uma empresa pequena ainda, vai começar a crescer, tá falando, pô, se a pessoa mora longe, então eu já descarto, né? Se a pessoa tem rotatividade, eu descarto. Não é sobre isso. Mas quando a gente fala de uma empresa, o foco da empresa é resultado. Então a gente precisa mitigar riscos. A gente tem que analisar pontos já de eliminação, como eu falei, uma grande rotatividade, talvez eliminação. Pontos de análise. Mora muito longe? E eu queria pedir uma opinião do Francisco aqui. Francisco, e faixa etária de idade? Como é que a gente pode analisar? Faz sentido? Eu tenho uma equipe lá, colaboradores mais velhos, mais jovens. O que dá pra gente analisar na questão de faixa etária? Faz sentido assim, Gabriel, porque normalmente a gente vê daquela cultura que a pessoa com a faixa etária mais alta tem mais responsabilidade. E o jovem tem menos responsabilidade. Mas por experiência a gente já viu pessoas com faixa etária mais alta que não estão nem um pouco preocupados, pessoas jovens que querem entrar no mercado, querem uma oportunidade. Então eu tento fazer uma equipe que tenha mais ou menos a mesma faixa etária. Eu procuro trabalhar com uma equipe assim, entre 18, 19 até os 26 anos. Claro que olhando muito para, pô, mas essa pessoa tem 38, não vai dar oportunidade. Não, mas o cara tem muita experiência ali com vendas, ele me mostrou compromisso, ele tá afim, a gente vai dar oportunidade. A gente vai olhar uma pessoa um pouco mais jovem, que tá dentro das características, vai dar oportunidade. Mas essa faixa etária dos 18, 19 até os 26, ele tem um perfil mais jovial, mais alegre, gosta de falar, gosta de estar batendo papo ali, normalmente dá certo. Boa. Então vamos entrar para a próxima fase. Analisamos os currículos e eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a próxima etapa. Porque agora eu selecionei os currículos, mas é só uma parte. Eu já fiquei interessado naquelas pessoas, mas elas precisam agora se interessar também por vir para a entrevista. Como é que você fez esse processo? Então, depois que eles passaram por esse primeiro passo, né? Então chamaram a nossa atenção e realmente a gente percebeu que estavam minimamente dentro do perfil. A gente entrou em contato com eles. Então a gente faz algumas mensagens padrões. A gente envia hoje essas mensagens, né, para esses candidatos como um primeiro sinal, né, para se apresentar, dizendo que aquele número não é spam ou alguma coisa do tipo. E aí, após ali o primeiro contato, a gente entra em contato por ligação. E aí apresenta a empresa, fala um pouco, né? Faz ali uma conversa de 3 a 5 minutos, nada muito extenso. E ali, nessa apresentação, já convida, então, esse candidato a vir à nossa empresa, conhecer a nossa estrutura, conhecer os gestores. E aí a gente faz a entrevista, então, presencial, para ver todo o perfil. Boa, muito bom. E Bruno, quando a pessoa vem, é muito importante que agrade os olhos dela também o que ela vai ver. O processo de seletivo, ele é um misto da pessoa ter que se vender para a empresa, para passar pelo processo seletivo, mas a empresa também se vender pelo candidato, né? Se vender para o candidato. Muitas vezes eu vejo empresários que falam assim, cara, tá difícil de contratar, no Brasil tá muito complicado, as pessoas não querem trabalhar, mas aí quando você bota o pé dentro da empresa da pessoa, você fala assim, meu Deus, mas eu também não gostaria de trabalhar nessa empresa, né? O ambiente, a estrutura, a receptividade vai atrair bons candidatos
ou talvez vai atrair só aqueles candidatos que estão assim, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, eu aceito qualquer coisa, né? Desesperado. O que você fala um pouquinho sobre essa segunda etapa? Pô, fiz ali uma prévia por telefone, falei um pouco da empresa, já senti o tom de voz da pessoa, já senti a postura da pessoa ao telefone, que já faz uma diferença. Marquei a entrevista. E aí, o que eu posso analisar no comportamento? O que é importante a gente cuidar? Primeiramente, Gabriel, a primeira fase que a Nicole falou, a ligação é muito importante para você sentir o timbre da pessoa, se ela é educada, se ela tem uma boa desenvoltura na fala, se ela vai realmente estar demonstrando interesse na vaga ali por telefone, né? Até mesmo porque ela mandou um currículo. Então essa primeira fase para mim é essencial, né? Eu não trago pessoas para um processo, para implantação de recrutamento e seleção, se não atender o telefone, se eu não falar no telefone com ela. Quando a pessoa vem até a empresa, Deixa eu fazer uma observação. Você me falou, inclusive, que muitas vezes nessa ligação você já percebe uma voz muito de criança, muito infantil, que daí dificilmente vai conseguir vender o nosso produto. Não vai ter credibilidade, né? Não vai passar a credibilidade necessária. O interesse é muito importante, né? Eu acho que isso é fundamental, porque seja na entrevista presencial ou seja por telefone, se a pessoa já está desinteressada antes de fechar, antes de ter qualquer garantia de salário, depois que eu fechei, então, aí é que ela vai ter menos interesse ainda, né? Então, eu acho que no início a gente não conhece de fato quem é a pessoa. A gente consegue analisar previamente quem é a pessoa pelo comportamento, pelo currículo e pela postura, né? Então, todo esse interesse, a postura, o timbre, a entonação da voz faz toda a diferença pra gente falar, vamos para a próxima fase, né? exatamente, Gabriel. Então, essa avaliação, essa análise no telefone é de extrema importância para a gente trazer um candidato para dentro da sua casa. Porque como você vai trazer qualquer pessoa sabendo que ela tem uma dificuldade na dicção, ou até mesmo porque ela tem não é uma pessoa educada, sabe? Então são N fatores que você tem que analisar de trazer para uma entrevista. A pessoa chegou na empresa, Gabriel, a primeira impressão é que fica. Então é muito importante que o seu ambiente proporcione isso para esse colaborador. Como que a gente quer trazer a melhor mão de obra para dentro da nossa casa se a nossa infraestrutura está defasada? Se tem um computador quebrado, se não tem uma mesa bonita, se não tem um ar-condicionado, A fachada, né? uma Se fachada. é uma loja, um escritório de rua, a fachada não é legal, a recepção não é bacana. Obviamente que tem momentos e momentos numa empresa, mas o mínimo aceitável para a gente trazer bons candidatos é necessário, né? Pense sempre o seguinte: se você fosse o candidato, será que você gostaria de trabalhar na sua empresa? Né? Eu acho que fica aí a deixa. Tá. Marcamos entrevista, a pessoa chegou. Uma coisa assim pra mim que a pessoa já perde ponto é quando ela chega atrasada. Pessoa que chegou atrasada ou já mandou no WhatsApp uma desculpinha, eu não vou poder comparecer, já tava no bolo do talvez sim, já vai pro bolo do talvez não pro não, né? E aí entramos na entrevista. Eu já fiz entrevista de 40 minutos, 1 hora, como eu já fiz entrevista de 2 minutos. Por quê? Numa entrevista, se a pessoa não tem o mínimo de postura, comportamento, até mesmo de vestimenta, e a vaga requer um certo comportamento, postura e vestimenta, meu irmão, não perde teu tempo. É eliminação. Obrigado, eu acho que você não tem perfil para aquilo que a gente está procurando e tá tudo bem, né? Não adianta você ficar meia hora entrevistando uma pessoa que se desde as primeiras palavras você já percebeu que não tem perfil. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui de adendo é também a entrevista, não faça como se fosse uma guerra, uma batalha, né? Às vezes a pessoa é muito boa, mas se ela estiver nervosa na entrevista, você não consegue extrair o melhor dela. Então eu tenho uma cultura geralmente de começar uma entrevista assim. E aí, tudo bem, Francisco? Achou fácil aqui a empresa? Já conheci o centro da cidade aqui? Já conheci aqui o nosso endereço? E a pessoa já começa falando, não, achei fácil, não achei, ela já vai se soltando. Assim eu consigo extrair o máximo dela de quem ela é de fato. Porque às vezes a pessoa é muito boa, mas na entrevista ela tá muito insegura, tá com vergonha. Ela tá precisando, né? Tá precisando. E tem aquela outra coisa, né, cara? Quem é rato de entrevista, não para em lugar nenhum, ele vai muito bem na entrevista. O problema é depois na prática. E às vezes um bom candidato, ele não é tão bom na entrevista assim, porque ele não fica rodando toda hora, né? Passando entrevista em todos os momentos, né? Mas, Nicole, você como RH, eu queria que você desse algumas características de notas positivas numa entrevista e algumas características que falassem, ó, não tem perfil, não é o que a gente procura.
Eu acho que muito dessa parte que tu falou sobre a vestimenta, né? Então, entender para que é a vaga que eu tô indo, né? Qual é a roupa que a gente mais utiliza, o que é interessante. Mas mesmo com pessoas que não têm muita condição financeira, né? Que acontece? Às vezes a gente contrata uma vaga mais operacional, não tem muita condição financeira, a gente pede, não use roupas que mostrem muito o corpo, né? Que seja rasgada, que esteja furada. Esse tipo de roupa normalmente não cai muito bem dentro de uma entrevista. E coisas positivas, quando você estuda sobre a empresa, né? Então, eu sei que eu vou para a GR. Então, o que é a GR? O que é o segmento? Como que eles trabalham? Então, aprender sobre o que você está querendo, então, fazer parte é muito importante e já mostra o teu interesse. Já mostra interesse, já ganha uma estrelinha, como eu costumo dizer, né? Verdade. Já se diferencia dos outros candidatos, pesquisou sobre a empresa, sabe o que a empresa faz, sabe quem são os donos. Isso é um básico, mas que hoje podemos dizer, sendo sinceramente, num processo seletivo ali, para chegar a 6 pessoas, quantas entrevistas foram feitas? Eu queria que você falasse. Então, nessa fase que a gente chamou para vir, então a gente fez 20 entrevistas, né? Então foram 20 pessoas que realmente a gente extraiu o melhor, né? Como o Bruno diz. Então a gente extraiu o melhor, fez 20 entrevistas e dessas 20, então, 6 foram selecionadas, que hoje é o nosso quadro, né? Com 6. Vai começar segunda-feira, vamos ver se vai aparecer esses 6 aí para trabalhar. Vamos torcendo pra vir todos, né? Exatamente. Mas claro que a gente tem ainda lá as 14, né? Se em algum momento a gente entender que alguma delas ainda podia ter feito parte, né, dessas 6. Vamos falar depois sobre isso, né? Porque a gente tem os aprovados, mas tem aqueles que ficaram no bolo do talvez ali, né? Exato. Bruno, eliminação ou ponto positivo numa entrevista? Eliminação, gente. Primeira coisa. Como o Gabriel falou, atraso, dispersão, não tem foco quando você está conversando. Isso é muito importante para você analisar o perfil, né? Fazer uma análise de perfil comportamental também, você vai conseguir te ajudar a ter um direcionamento sobre o perfil desse candidato. E um ponto positivo que eu aprovo esse candidato é a forma que ele se porta, a desenvoltura na fala, como ele se comunica, se ele tem experiência e habilidades com tecnologia. Isso vai fazer com que a engrenagem comercial gire com mais agilidade. Muito bom. Parte de tecnologia acho que é bem importante, porque hoje tanto candidatos mais jovens, gurizada, 18, 19, 21, 22 anos, às vezes não tem tanta habilidade de mexer no computador. São muito bons no celular, mas não estão acostumados com o computador. Então, fazer perguntas, né? O quanto que você conhece de computador, e até, às vezes, um candidato que ele é acostumado a jogar muito no computador é uma pessoa rápida, é uma pessoa que ela sai na frente. E, às vezes, pessoas também mais veteranas, dependendo da vaga, não tem tanta habilidade em digitação, é muito lento com tecnologia. Você tem que analisar se faz sentido para a vaga que você está contratando. Uma coisa, assim, para mim, que quando uma pessoa já vem com habilidade de vendas, que eu costumo fazer perguntas na entrevista para identificar se a pessoa boa é mesmo, eu pergunto, o que que você vendia? Eu vendia tal coisa. Quais eram as principais objeções que os clientes traziam na hora da venda? Então a pessoa fala, eu não tenho interesse, eu achei o valor muito alto. Como você contornava essas objeções? E eu vejo a habilidade da pessoa, de fato, de argumentação, de contorno de objeção, porque é natural na entrevista, às vezes a pessoa vem com algumas perguntas prontas, né? Algumas respostas prontas. E quando a gente dá uma lapidada na pergunta, dá uma aprofundada, você vai percebendo quem é mesmo e quem não é, quem é de verdade e quem não é tão de verdade assim, né, Francisco? E eu queria que você deixasse também o que é uma característica muito positiva, que quando você vê um candidato na entrevista, fala, pô, legal isso, e o que é uma característica negativa que talvez você elimina ou deixa lá no bolo dos talvez. Bom, você até tocou no assunto agora, uma característica pra mim que é negativa demais são as respostas prontas. É esse rato de entrevista que tudo que eu pergunto pra ele, ele fala, não, tranquilo, isso. Não, isso é tranquilo pra mim, isso é tranquilo. Essas respostas prontas que o cara fala, que eu penso assim, pô, ele treinou pra mim responder minhas perguntas. Não tá sendo natural. E um ponto muito positivo é o brilho no olhar. É eu ver que o cara tá ficando empolgado, que eu tô apresentando a empresa e ele tá naquela expectativa, poxa, que legal, eu quero trabalhar com vocês. Essa expectativa, esse brilho, que a gente identifica, a gente vê quando a pessoa tá empolgada, que não é falso isso. Pra mim isso é muito importante. Boa. Uma característica também que eu gosto muito, e geralmente a gente acerta, é quando a gente traz candidatos, né, que passam pelo processo seletivo e são pessoas que precisam trabalhar. São pessoas que às vezes têm uma família para sustentar ou precisa ajudar em casa, mesmo que não tem filho, não é casado nem casada, mas precisa ajudar em casa. Pessoas que têm um compromisso, né?
pessoas que acabam levando o trabalho não só como um hobby, mas sim, ó, eu preciso trabalhar. Isso pra mim é uma característica muito positiva, né? Às vezes é até um jovem que não tem tanta ambição, porque ele nem sabe onde ele pode chegar ainda. Talvez a empresa vai ser uma grande oportunidade para ele crescer na vida, tirar a carteira de motorista, comprar o carro, a casa, mas o fato de precisar trabalhar é uma característica muito positiva pra mim, porque eu já vi gente com muito talento, com muita habilidade, mas pelo fato de não precisar trabalhar, os pais sustentavam ou coisa do tipo, são pessoas que se tornam desinteressadas. No dia a dia, falta, atrasa, e tá tudo bem, né? O pai e a mãe pagam as contas e tal, então são algumas características. Bom, 200 currículos, obviamente que tem currículo ainda para aproveitar aí, mais de 20 entrevistas, 6 candidatos que começam, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Algumas características legais, hoje eu vi o Francisco lá preparando as mesas, né? Porque segunda-feira essas pessoas começam. Eu acho que é muito importante, né? A gente deixar o ambiente preparado, organizado, para quando essas pessoas chegarem, tá tudo pronto, né? Já mostra que a empresa é uma empresa organizada, é uma empresa séria, mas acima disso, firmar um compromisso, né, Nicole? Como é que foi que você firmou um compromisso com eles para segunda-feira eles estar aqui? Como que formaliza? Ó, você passou no processo seletivo, a gente te espera na segunda, o endereço. Como é que você fez isso para que segunda-feira esse pessoal esteja aqui? E vamos ver quem vai chegar até mais cedo, viu? Quero ver quem vai chegar no horário, quem vai ser o primeiro a chegar aqui, né? Então, a gente começou, claro, né, informando elas, todos os candidatos, então, receberam uma mensagem de aprovação, a gente faz uma mensagem bonitinha, estou passando para te trazer uma boa notícia, Legal. né, então, é aquilo de criar uma expectativa, de trazer realmente uma coisa feliz pro final de semana, porque a gente deu a notícia numa sexta-feira, então com certeza elas vão ficar sábado e domingo nessa expectativa. Além disso também, a gente comprou então uns mimosinhos para deixar na mesa, para quando elas chegarem, né, serem bem recebidas e já sentir parte dessa equipe. Muito bom. Segunda-feira, então, começa o processo de treinamento. Eu confesso que eu tô ansioso para ver se os 6 vão vir, viu? Vamos ver, porque é natural, às vezes acontece. A gente marca com 6, já aparece 5, aparece 4, já aconteceu isso. É natural, né, do processo. Por isso eu brinco, né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Então, quando você quer colocar 2, 3 candidatos, traga um pouco mais de pessoas, né? Porque você ainda tem o processo de treinamento, que acaba sendo também uma seleção também, né? Pra gente ver como é que essa galera vai se destacar. Então, Nicole no RH, processo seletivo, e vai estar no onboard, né? Nas boas-vindas na semana que vem com esse pessoal. Bruno no treinamento dessa galera, produto, técnicas de vendas. Francisco na gestão. Eu estarei mediando todo esse processo. E ó, se prepare que nos próximos episódios você vai ver tudo isso acontecendo na prática, os primeiros resultados, o vendedor que vai se destacar nessa equipe. Quiçá, será que nessa equipe a gente pode ter um futuro gestor aqui dentro? Quem sabe, né? Vamos ver quem vai fazer a primeira venda. Vamos ver quem vai fazer a primeira venda? Eu tenho a minha aposta. Ó, então eu quero ver depois. No próximo episódio, a gente vai, além de mostrar o treinamento, vamos fazer as apostas aí, viu? Eu quero ver quem vai se destacar mais. Bom, se você tem outros colegas que são empresários, tem sócios, tem um RH na sua empresa, já compartilhe esse vídeo para que ele possa pegar também sacadas poderosas. Reforço também que dentro da Universidade Gerando Resultados, nós temos mentorias se aprofundando, como você fazer um melhor processo seletivo, recrutamento, seleção. Na descrição desse vídeo tem um link para você conhecer sobre o programa de consultoria, seja presencial ou online. Às vezes a gente vai para dentro da sua empresa fazer o processo seletivo com você, ou a mentoria online, onde a gente te ensina, você tem a ficha entrevista para fazer melhores perguntas, todo o processo seletivo ser mais assertivo. E já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para você ser notificado do próximo vídeo, do próximo episódio. E deixa nos comentários aí quem vai estar com a gente ao longo dessa jornada de montar uma central de vendas de sucesso. Fechou? Tamo junto? Ó, quero ver, hein, essa galera aí arrebentando. Brunão, treinamento é contigo, hein? Valeu, galera. Até o próximo episódio.